Olá, meu nome é Edilson Lima e sou responsável pela disciplina de Elaboração e Gestão de Projetos. Seja bem-vindo ao Espaço Virtual Disciplina. Nessa unidade vamos estudar procedimentos, controle e projetos políticos pedagógicos. Os tópicos abordados nessa disciplina são procedimento de controle PPP, no item 2.1, controlando, avaliando e encerrando o projeto. O item 2.2 é projetos políticos pedagógicos. Procedimentos de controle e um estudo de caso. Elaborar procedimentos de controle, avaliação e encerramento de projetos educacionais, elaborar projetos políticos pedagógicos ou projetos educativos. Os projetos costumam ser avaliados por três diferentes critérios: eficiência, eficácia e efetividade. Os dados necessários na avaliação de um projeto por critério de eficiência e eficácia estão contempladas nas ações de monitoramento tipo eficiência, que é a otimização na aplicação dos recursos financeiros e materiais em relação aos resultados alcançados pelo projeto, e eficácia, que é a capacidade demonstrada pelo projeto de atingir os objetivos e metas previamente estabelecidos. Controlando, avaliando e encerrando o projeto. Então temos o monitoramento, correções e objetivos a serem atingidos. Montar uma sistemática para o controle do projeto é o mesmo que criar um sistema inteligente que funcione como sensor nos pontos vitais do projeto, de modo a permitir que seu monitoramento corrigiu o que for relevante e permitir que os objetivos sejam atingidos. O controle de projeto funciona como se fosse o controle de organismo. Deve ser desenvolvido um processo que permita não só identificar o que acontece, mas também agir sobre os fatos. Exploraremos estes processos por meio de seus vários e complementares componentes. O controle do projeto é atingido quando é possível obter informações precisas sobre o seu andamento e quando, com base na análise dessas informações, é possível tomar ações que conduzam o projeto de volta aos seus objetivos de prazo, o uso de recursos e especificações previamente estabelecidos. Controlando, avaliando e encerrando o projeto. Os termos monitorar e avaliar têm as seguintes acepções correntes. Monitorar, que é acompanhar e verificar alguma coisa, especialmente dados obtidos por algum sistema de medição. Acompanhar o comportamento de processos ou sistemas, visando a detectar desvios. Avaliar, determinar o valor de algo, fazer a apreciação, analisar, julgar, ponderar, no contexto do plano de monitoramento e avaliação de projetos educacionais. Os termos adotados monitoramento, que é o acompanhamento contínuo e sistemático das atividades previstas, verificando se a execução do projeto está ocorrendo conforme planejado. O monitoramento acompanha os trabalhos que está sendo realizado, com foco na eficiência do projeto, ou seja, o monitoramento refere-se ao acompanhamento do trabalho realizado, o que inclui os recursos necessários para este trabalho, que são as entradas, e seus respectivos produtos, as saídas. Nesse caso, o monitoramento mede a eficiência do projeto e deve responder às perguntas do tipo: tudo que foi planejado foi realizado? Executamos bem o que foi planejado? Outro item importante é a avaliação, que é a análise dos resultados obtidos através da realização das atividades do projeto, verificando em que medida os objetivos foram alcançados. A avaliação mede os resultados e impactos com foco na eficácia do projeto. As ações de avaliação referem-se à análise dos resultados e impactos produzidos pelo projeto, verificando em que medida os objetivos foram alcançados. Nesse caso, a avaliação mede a eficácia do projeto e deve responder as perguntas do tipo: chegamos aos resultados esperados? Chegamos aonde queríamos chegar? Se não, por quê? Observe que podemos avaliar também resultados intermediários ou parciais e resultados finais de um projeto. Relações de causa
efeitos nas instâncias, momentos e execução de um projeto. Para que um projeto agregue benefício ou valor ao ambiente, que são os impactos, ele precisa provocar mudanças de desempenho, resultados, no contexto em que é desenvolvido. Isso requer a realização de ações que possam contribuir para promover essas mudanças. As ações finalizadas representam as saídas do projeto sob a forma de atividades concluídas, serviços prestados ou produtos entregues. Para tanto, são executados vários processos representados pelos trabalhos e tarefas ao longo do projeto. Tudo isso só é possível se tivermos as entradas necessárias para o desenvolvimento do projeto, representadas pelos recursos humanos, financeiros e físicos. O procedimento de monitoramento tem por base o plano de ação do projeto, enquanto os procedimentos de avaliação têm por base o escopo do projeto. Os processos de monitoramento e avaliação são interdependentes e complementares. Um ponto em comum que ambos necessitam de um elemento fundamental: dados e informações sobre atividades e resultados do projeto. Dados e informações, por sua vez, são obtidos através de indicadores de desempenho. Sem o uso de dados e informações, não é possível monitorar nem avaliar o projeto. É importante observar que o monitoramento como um processo de obtenção de dados relativos ao que está sendo feito ao longo do tempo na realização de um projeto constitui uma base imprescindível para as ações de controle do projeto. Nesse sentido, o monitoramento em si mesmo não é uma função de análise. Sua função principal é fornecer dados e informações sobre as atividades, produtos e serviços para o processo de análise ou avaliação do desempenho do projeto. Portanto, o monitoramento do projeto em análise de dados obtidos não tem sentido, porque significaria a aplicação de recursos sem nenhuma consequência útil na gestão do projeto. Da mesma forma, não existe avaliação sem monitoramento, porque não havia dados ou informações para sustentar análise, comparações ou julgamentos sobre o projeto. Indicadores de desempenhos. O conceito de indicador de desempenho é fundamental no processo de planejamento do monitoramento e avaliação de projetos educacionais. O indicador é um termo genérico dado à medição fornecida por um determinado instrumento. Alguns exemplos familiares são indicador de temperatura, indicador de velocidade, indicador de desempenho educacional, indicador de crescimento populacional, dentre outros. No contexto de gestão de projetos, um indicador de desempenho é uma medida que identifica características de impactos, resultados, saídas, processos e entradas de um projeto. São medidas que descrevem quão bem um projeto está cumprindo seu plano de ação e alcançando os objetivos. Os indicadores mostram o que observar ou medir para determinar se o planejamento está sendo cumprido e se os objetivos estão sendo realizados. Para que tenha significado prático, o indicador deve estar referenciado a um patamar de desempenho que deseja alcançar com ações do projeto. Para um projeto, é possível definir indicadores que quantificam os recursos que estão sendo utilizados, indicadores de entrada. O trabalho, atividades e tarefas que está sendo realizada, indicadores de processos, produtos ou serviços resultantes do trabalho realizado, indicadores de saída, os resultados ou benefícios obtidos diretamente como consequência dos produtos e serviços realizados, que são indicadores de resultados, e os impactos ou benefícios estendidos que ocorrem como consequência dos resultados observados ao longo do tempo no contexto educacional, que são indicadores de impactos. Esses indicadores, entrada, processo, saída, resultado e impacto, constituem a base para procedimento de monitoramento e avaliação de projetos educacionais e são denominados indicadores de desempenho do projeto. Há casos em que o indicador de saída pode ser utilizado englobando os indicadores de entrada e processo, uma vez que a realização de produtos e serviços pressupõe a realização das entradas e dos processos correspondentes. Simplificação que pode ocorrer refere-se à consideração dos indicadores de impacto. Esses indicadores expressam os benefícios ou valores agregados pelo projeto ao longo do tempo, após sua conclusão. São os benefícios estendidos do projeto,
Os indicadores de impacto traduzem uma medida que espera alcançar em relação aos objetivos gerais do projeto, enquanto os indicadores de resultados traduzem essa medida em relação aos objetivos específicos. Dessa forma, a verificação dos impactos do projeto ocorre algum tempo após sua conclusão e podem ainda sofrer influência de outros projetos paralelos, o que torna mais difícil sua avaliação. As atuais políticas para a alocação de recursos na educação estão baseadas cada vez mais em informações confiáveis, precisas e desempenho de projetos desenvolvidos para a solução da eficiência do sistema. Portanto, os indicadores têm um papel fundamental e assumem uma grande importância nos projetos educacionais que devem ser desenvolvidos de forma a refletir a realidade do projeto em todas as suas ênfases. Então, indicadores é uma boa forma de avaliar o desenvolvimento de um projeto. Gestão de projetos em ambientes distribuídos ou virtuais. Em uma organização do tipo distribuído, as diferenças de tempo e espaço são superadas com o uso de tecnologia da informação e comunicação, que são as famosas TIC, modificando radicalmente os modelos tradicionais de gestão de projetos. O avanço das TIC tem possibilitado novas formas de trabalho cooperativo, estendendo o conceito de trabalho em equipe, antes entendido como sendo apenas o trabalho conjunto realizado na forma presencial. Atualmente não é possível pensar em desenvolvimento de projetos educacionais, mesmo no mais simples, sem o uso de TIC. Uma das novas formas de trabalho cooperativo baseado nessa nova tecnologia é o trabalho em grupo apoiado por suporte computacional, que deu origem ao chamado Groupware, que é uma expressão que identifica um conjunto de recursos de tecnologias de informação e comunicação por meio dos quais as pessoas podem trabalhar em conjunto com diferentes formas de interação. Vários dos benefícios podem ser apontados por parte do uso de tecnologia de gestão de projeto em ambiente distribuído, tais como redução de custo, tempo de execução do projeto, eficiência na comunicação entre a equipe, eficácia na documentação e registro de conhecimentos adquiridos, melhorias no processo de aprendizado da equipe. O significado do controle na gestão de projetos. A palavra controle pode ser entendida de várias maneiras no âmbito do trabalho com projetos. Adotaremos o controle para significar a ação de gerenciar ou administrar atividades, processos, tarefas, procedimentos e etc. Na execução de projetos, tem vista alcançar seus objetivos e resultados. Nesse sentido, controle não significa uma ação ou atitude de mera fiscalização ou autoritária, ou impositiva. Assim, controle consiste na ação continuada de comparar o desempenho real do projeto com o desempenho planejado, aplicando as medidas de correções adequadas. Essas são comparações implícitas na análise de interação ocorridas durante a execução, a avaliação e alternativas possíveis para a solução de problemas encontrados durante a execução do projeto. A avaliação do projeto. As ações de avaliação são orientadas e conduzidas a partir de indicadores, para vocês verem qual a importância de indicador no projeto. E resultados e impactos, descrito no plano de monitoramento e avaliação do projeto. O foco da avaliação está na aferição dos resultados efetivamente alcançados com a implementação do projeto. Um aspecto importante que deve ser considerado no processo de avaliação é o baseline, que servirá de base para a avaliação dos resultados. O outro ponto a considerar é a necessidade de superar barreiras culturais que dificultam as práticas de avaliação, já que a tendência geral na gestão de projetos educacionais é limitar a avaliação e verificação dos produtos e serviços realizados, sem mensurar os resultados efetivamente alcançados. A avaliação do projeto também pode ser do tipo formativa ou somativa. A finalidade da primeira é avaliar os resultados intermediários ou parciais ao longo da execução do projeto, ocorrendo especialmente nos marcos importantes, e a finalidade da avaliação somativa, por sua vez, é avaliar os resultados e impactos acumulados ou obtidos ao final da execução do projeto.
Encerrando o projeto. Por que encerrar o projeto? É uma fase necessária e importante no ciclo de vida de um projeto. Quais as ações ou atividades devem ser contempladas nessa fase? Como documentar e divulgar os resultados do projeto? Um projeto não pode ter uma duração indefinida e deve, com sucesso ou não, chegar a um término. Caso contrário, não se trata de um projeto, apesar de ser muitas vezes vista como algo sem importância. A fase de encerramento, finalização ou fechamento de um projeto e deve merecer nossa atenção pelas oportunidades de aprendizagem que a propicia. Por que o encerramento formal? Além da natural necessidade de reconhecimento pessoal pelas realizações alcançadas com o projeto, o momento do encerramento é o mais propício para se refletir e adquirir consciência das lições aprendidas ao longo de todo o processo de execução, extraindo conhecimento, técnicas e estratégias que serão aperfeiçoadas em empreendimentos futuros. O relatório final. Além dos relatórios de gestão do projeto mencionados, que é relatório de atividades e relatório de progresso, na ocasião do encerramento do projeto devem ser elaborados relatórios finais de avaliação. Esses relatórios devem ser elaborados com formato e conteúdo adequados para a divulgação dos resultados e podem gerar publicações tais como livros ou artigos para periódicos. PPP. O projeto político pedagógico é o plano global da instituição e pode ser entendido como sistematização nunca definida de um processo de planejamento participativo que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada que define claramente o tipo de educação participativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. O PPP busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e com os interesses reais e coletivos dos majoritários. O projeto político pedagógico é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Relevância do PPP. Muitas vezes no dia a dia a preocupação da direção acaba sendo que a escola funcione e a dos professores acaba girando em torno do manter a disciplina a cumprir o programa. Frente a tantas dificuldades como, por exemplo, salários, disciplinas, avaliação, número de alunos, falta de material didático, repasse de verbas, contratos, mensalidades, enfim. Por que a escola deve se interessar pelo PPP? Ora, a função do projeto é justamente ajudar a resolver problemas, transformar a prática e, no limite, tornar menor o sofrimento. O PPP não é algo que se coloca como um ou mais para a escola, como um rol de preocupações que remete para fora dela, para questões estratosféricas. Pelo contrário, é uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da escola. Qual é a finalidade do PPP? Deve proporcionar a melhoria da organização administrativa, pedagógica e financeira da escola e também a modificação da coordenação de serviços, sua própria estrutura formal e estabelecimento de novas relações, pessoas, interpessoas e institucional. E para que serve o PPP? Quais e para quem deve participar do PPP? Pais, alunos, associações de bairros, entidades comunitárias, ONGs, diretor da escola ou dirigente da unidade escolar ou vice, o professor e coordenador ou coordenador pedagógico, assistente técnico pedagógico, o supervisor, professores, enfim, todos os envolvidos na escola.
e traçar metas, né, para o bom funcionamento dessa escola. Bem, a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo, né? Uma frase de Nelson Mandela. Né? Coragem não significa sempre rugir como um leão. Às vezes, coragem é aquela voz que quieta no fim do dia dizendo: eu tentarei novamente amanhã. Bem, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Né? Bons estudos, que vocês consigam agregar valores e construir conhecimentos e competências sobre os assuntos abordados nessa aula. Bons estudos e até a próxima.